Rogério Temporim, série Cosmos. Hoje eu quero fazer um vídeo falando de um assunto que foi levantado por uma seguidora no comentário de um vídeo anterior. Ela disse que estava vendo o que ela achava ser um UFO no céu e alguém disse, isso aí é um satélite artificial, tal, né? E aí ela ficou nessa questão, a gente conversou um pouquinho ali no comentário sobre como se podia fazer um tira-teima. Muito bem, é isso que eu quero falar. Até que ponto nós conseguimos diferenciar um satélite artificial de um UFO e até que ponto não dá para saber isso. Lembrando que eu estou levando em consideração que o UFO é um objeto voador não identificado aqui na minha análise, né? Não é um disco voador necessariamente com seres dentro dele. Para isso nós temos que falar um pouco sobre como que é um satélite, o que é um satélite, que tipo de satélite temos e como eles se movimentam. Tem satélites meteorológicos, é um tipo de satélite, que são satélites para pesquisas do clima e dados e tal. A gente tem satélites de comunicação, nós temos satélites de GPS, que são esses satélites que fazem funcionar o nosso GPS, o Waze, aquela coisa toda, né? Que fazem um cálculo ali, né? Você tem alguns satélites, o celular pega os dados de alguns deles para dizer onde você está. E a gente tem satélites militares, que são satélites de espionagem, né, para fazer trabalhos secretos, né, para as agências. Tem outros tipos de satélite, né? O Google tira foto, por exemplo, com satélites especificamente para isso. Agora é interessante a gente entender como que um satélite pode se portar no céu. Eu estou consultando um site que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É o SatView. Vejam, esse site, quando você entra nele, ele vai mostrar para vocês uma série de dados sobre satélites. Tem um mapa aqui e tal. Aí ele já fala de algumas coisas que estão no céu próximo da nossa área. No caso aqui está falando da estação espacial, né? Quando que ela vai passar em cima de onde eu estou em São Paulo. Mas aqui eu vim nesse link aqui, ó, mais satélites. Aqui tem tipos de satélite, né? E eu vim aqui em visuais de alto brilho. Então aqui vai mostrar os satélites que são possíveis de serem vistos. Ou seja, nem todo satélite pode ser visto a olho nu, não é? Então a gente tem alguns satélites. Como que a gente vê um satélite? A gente vê quando esse satélite está passando lá em cima, né? Já é noite e aí o Sol ele já se pôs para nós, mas ele não se pôs, né, em áreas à frente do nosso fuso, e aí a luz consegue atingir esse satélite, a luz do Sol, e aí ele reflete a luz do Sol para nós. Então a gente vê ele por conta disso. Isso vai depender do material que é feito o satélite e da inclinação, né, do satélite, daquele pedaço do satélite em relação a nós e tal, enfim. Mas o que eu queria tentar é isso daqui, ó. Os satélites têm períodos. Períodos é o tempo que eles levam para dar a volta em torno da Terra. Então você vê aqui, ó, a gente tem os períodos, ó, 100 minutos, 103, né? 97, 99, 96, 97, 101. Se você passar essa lista, você vai ver que os períodos dos satélites, tem um aqui de 115, né? Mas eles são muito parecidos. Isso quer dizer o quê? Que eles levam mais ou menos esses satélites de alto brilho o mesmo tempo para dar a volta em torno da Terra. Então isso, para quem já está fazendo o cálculo, poderia supor assim, então esses satélites eles vão aparecer com a mesma velocidade no céu, né? Quer dizer, vão parecer que estão ali transitando mais ou menos na mesma velocidade. Seria um critério? Não. Por quê? Porque a gente está considerando o tempo que eles levam, mas a altura dos satélites varia muito. Dá uma olhada aqui, ó. Os satélites podem ir de 130 km de altura, que seria um satélite muito baixo, e aí no caso seriam satélites de observação, né, que é para tirar foto, localizar coisas, né, em terra, enfim. Depois a gente tem satélites de 4.000 a 9.000, né, que são os satélites
científicos, né, que tem órbitas assincrônicas. Depois a gente tem de 9.600 a 19.000, que é satélite de navegação, que daí seria o GPS, né? E a gente teria os satélites a 35.000 quilômetros, que são os geoestacionários. Esses satélites, por conta de um cálculo da gravidade, de várias coisas, se descobriu que a essa distância exata, o satélite ele começa a seguir aquela região, né, onde ele foi colocado. Então ele não vai sair do lugar, na verdade ele sai, né, porque ele acompanha a rotação da Terra. Você consegue colocar um satélite como o BrasilSat em cima do Brasil. Pois bem, então, o que eu quero levantar com isso? É que você tem, apesar dos satélites terem uma velocidade às vezes parecida um com o outro, eles podem, assim, é claro, é uma leitura leiga que eu estou fazendo, mas assim, é óbvio que eles podem estar em alturas diferentes. E aí você pode imaginar como um passarinho, não é? Que você está olhando, por exemplo, um avião, de repente um passarinho passa mais rápido que o avião no seu raio de visão. Por quê? Porque ele está baixinho, tá? A 5 metros, né? Então assim, o avião está lá em cima. Isso quer dizer o quê? Que os satélites podem apresentar velocidades diferentes para o nosso olho, né? Para o nosso senso. Então não dá para a gente saber a velocidade de um satélite, porque a gente não sabe a altura daquele satélite. Apesar que você pode olhar nesse set view e ele diz que horas que vão passar, o satélite X vai passar em cima da sua região. Acho que essa é uma boa maneira também de se saber, né? Você olhar o site. Organizando o nosso pensamento, então primeiro, critério velocidade não dá para ser tirateima. Então se você vê uma coisa andando rápido ou devagar e você achar que é um satélite porque está rápido ou porque está devagar, não vai dar, porque você não tem um padrão da velocidade na percepção visual, porque eles podem estar em alturas diferentes. Mas nós temos, por exemplo, no caso dos UFOs, a possibilidade do objeto parar, voltar na direção oposta. Isso um satélite não faz, não é? Outra coisa é as pessoas dizerem, mas o satélite pode estar parado. Então ele pode estar parado, só que ele não vai andar e parar, né? E outra, esses satélites que estão a 35.000 quilômetros da Terra, eles não são visíveis a olho nu. Se a gente olhar aqui na altura dos satélites, a gente tem aqui no site uma variedade de alturas, veja só. O apogeu desse Atlas Centauro é em 1.300 quilômetros. Já o apogeu desse SL3RB é 490 quilômetros, quer dizer, e a gente tem o Cosmos que está a 2.700. Apesar de eles terem as velocidades parecidas, no céu eles vão apresentar para a gente a sensação de velocidades muito diferentes, não é? Mas estão todos baixos, perto de um satélite de 35.000 quilômetros que não dá para ser visto da Terra. Muito bem, acho que poderia ficar para a gente a ideia de que a diferenciação entre um UFO e um satélite só pode ser feita com a mudança de rota, porque nós podemos supor que um UFO cruze o céu muito longe também. E nunca a gente vai poder saber se é um UFO ou se é um satélite se ele estiver se comportando como um satélite. Uma saída é olhar o site, esse set view, que você vai conseguir saber se tinha um satélite passando naquele momento, naquele lugar. Fora isso, não dá para ter certeza que era um UFO. É mais conveniente pensar que era um satélite, um objeto que passou em linha reta no céu com um brilho. Agora, se esse objeto muda de posição, se ele para, se ele retorna, você tem a certeza de que pelo menos não é um satélite, não é? E aí a gente entra na discussão do que poderia ser além de um satélite. Então, assim, quer dizer, tinha luzes piscando, que nem as direcionais do avião, não é? Ele chegou perto da gente, ele parou, ele voltou, ele fez uma volta, um zigue-zague. Então a gente tem várias maneiras de diferenciar isso. Claro que estamos falando de pontos no céu. À medida que esse ponto se aproxima, então as possibilidades da gente fazer o tirateima são muito maiores.
Queria só ter batido esse papo com vocês. O endereço do site está aí embaixo, Setville, e as informações que eu peguei eu vou colocar o link também aí para vocês conferirem de onde que eu tirei todas essas coisas. Muito obrigado, sempre muito feliz com a sua presença aqui. Agradecer a TV J Brasil, TV São Tomé das Letras, pela retransmissão dos meus programas, e eu queria pedir para você continuar aí, porque tem 2 eventos nesse mês que eu vou participar e eu gostaria muito do seu prestígio. Fica o meu abraço já, fica com Deus. Nos dias 24, 25 e 26 de junho, vai estar acontecendo em Poços de Caldas o Encontro Espírita de Inverno. E eu vou estar participando desse encontro no dia 26 pela manhã, onde eu vou fazer o trabalho de psicografia, recebendo as pessoas que querem mensagens dos seus entes queridos. Sempre lembrando essa interface entre a mediunidade e os assuntos cósmicos. Os nossos irmãos das estrelas também se comunicam conosco a partir da mediunidade, assim como aqueles que já foram antes de nós para a pátria espiritual. Um dia depois, em junho, estarei de volta a São Paulo para o relançamento do meu livro 9 Horas com os Greys. Estarei fazendo esse lançamento na Congregação Espírita Maria Benta, aqui no Jabaquara, em São Paulo. Os endereços estão no meu site, aqui embaixo na descrição, e neste livro eu conto as minhas experiências com seres de outros planetas. Gratidão. Fiquem com Deus.